Fala pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, eu tô aqui direto da Estônia para a gente continuar o nosso curso de Android. E hoje em especial, tô aqui com o Gabriel, a gente vai fazer uma revisão de conceitos, né, sobre conceitos de programação orientada a objetos e mostrar como isso é colocado no código. E porque, poxa, né, a gente viu coisas assim para brincar, para ver, então é assim que você monta tal coisa, assim que você monta tal página. Essas coisas de layout que são mais visuais do que código. Agora que a gente fez isso, tá na hora de ir pro código. E para ir pro código, a gente precisa aprender um básico da estrutura como algo é programado para Android. E para isso, a gente vai ter a aula de hoje. Vão ser conceitos básicos da forma como a gente trabalha. E no final eu vou voltar para o código que a gente tem do projeto e mostrar, é isso daqui que está sendo aplicado aqui, aqui, aqui. E por aí vai. Beleza? Vamos começar. A maioria das pessoas pelo menos que fez esse curso aqui comigo até agora, está acostumada a trabalhar em C ou em outras programações que a gente chama de programação estruturada. E o que é uma programação estruturada, Paulo? Bem, a gente tem aqui, né, uma foto da Virgem Velada. E quando a gente vai falar de programação estruturada, que é a programação que grande parte das pessoas fazendo o curso até agora está acostumada, o melhor exemplo é ela. Isso daqui, gente, é mármore. Tanto o Gabriel quanto o pessoal que está assistindo. É mármore. E o escultor conseguiu fazer uma imagem perfeita de um rosto da Virgem Maria com um véu de seda passando por cima. Isso daqui é uma obra-prima, é uma obra de arte. É uma coisa maravilhosa artesanal. Gabriel, se eu chego para você e falo, beleza, agora faz um igual, você consegue? Pode mandar por mensagem. Depende. Tá, tem um dia. Mais ou menos, tá, ok. Bem, a maioria das pessoas, você é uma pessoa diferenciada, você é um estudante do Sionatech. Mas a maioria das pessoas não conseguiria fazer isso. Do zero. Chega pra alguém e fala, faz uma estátua de mármore da Virgem Velada. Hã? Não faz sentido. Você fica, eu não sei por onde começar. Porque isso realmente é uma obra-prima. E isso é um exemplo muito bom do que é a programação estruturada. Porque a programação estruturada, ela é uma programação artesanal. Você vai mexendo e arrumando os detalhezinhos que precisa diretamente. E aí se alguém pegar 99% do seu código igual, copiar e tentar só mudar uma coisinha aqui e ali, já não funciona. Todo mundo que mexe com 100 em algum momento passa por isso. Não, deixa eu ver seu código. Tu vai lá, pega, copia, tenta mexer, mudar algumas coisinhas aqui e ali, não funciona mais. Ué. Porque é muito artesanal, é muito pequeno, é muito, né? E muitas vezes quando você mexe em C, você tem a função main, que é a principal onde tudo está rodando. E você tem até funções menores que executam alguma coisa, mas você tem a função main, que é onde todas essas funções estão sendo executadas. É o que a gente tem aqui, um fluxo único. Começa o programa é leia dois números A e B. Pergunta, A é divisível por B? Se sim, imprima A é divisível por B. Se não, imprima A não é divisível por B e acabe o programa. É um fluxo único. Começo, meio, fim, de uma vez. E você só trabalha com coisas de dentro do programa. E se você tiver que trabalhar com coisas de fora, você precisaria de uma variável global. Uma variável que é acessível em todo o código, por todas as funções, todas as coisas, para poder usar. E aí, se você for fazer uma coisa muito divisível, muito dividida, aí você vai ter um número gigantesco de variáveis globais que é um problema para o seu código. É uma coisa que você pode ter uma vulnerabilidade. Imagina um cara que está programando um código de banco. Aí
ele vai programa em C e usa um monte de variável global. Ah, quero saber usuário e senha do usuário tal. Ah, usuário e senha do usuário tal é essa daqui. Subtrai a conta dele, o dinheiro da conta dele e manda tudo para minha conta. Tá tudo global, tá tudo público, tá tudo maravilhoso. Eu posso fazer o que quiser. E tudo nesse fluxo único, esse fluxo quadrado, engessado. Programação hoje em dia não funciona dessa maneira. A gente tem os processadores quad-core, 4, 8, 16 cérebros tudo trabalhando ao mesmo tempo. É uma coisa muito diferente disso. Isso daí é uma maneira mais engessada, que tem a sua finalidade, mas hoje em dia a gente usa outras coisas. E no Android a gente usa outras coisas. O que a gente usa? A programação orientada a objetos. Isso daqui é um Pikachu de Lego. Gabriel, se eu desse o Pikachu de Lego para você e falasse, monta ele, você conseguiria? Monta fácil, exatamente. Isso daqui é um brinquedo de criança. Eu dou para uma criança de 4 anos e a criança de 4 anos vai montar o Pikachu. Ela só precisa de uma foto de como vai ficar e das pecinhas de Lego. Porque as pecinhas elas foram feitas para isso. E a programação orientada a objetos é isso. A Virgem Velada é um negócio... Isso, Java é uma linguagem de criança. Ainda bem que eu tô falando de Kotlin aqui, né? Mas enfim. A gente é preguiçoso. A gente não quer trabalhar com... A gente não quer trabalhar com coisas em que você tem que definir tudo. A gente não tá aqui para inventar a roda o tempo todo. Tipo, beleza, programa, isso daqui é uma roda. Legal, é uma roda. Você tem que começar todo o programa com isso, definindo todas as coisas. Tudo que vai fazer, do zero. Vale mais a pena você ter objetos para isso. Você ter todas as coisas que você define modularzinhas e em que você vai poder fazer as coisas. Então, a programação orientada a objetos ela é modular. Enquanto na estruturada você tem dados globais em que os procedimentos atuam, na programação orientada a objetos você tem objetos, que são bloquinhos, como os bloquinhos de Lego mesmo, e esses objetos atuam. Você tem uma programação que ela é inteira montada de bloquinhos, e aí é fácil demais você poder mexer alguma coisa. É a comparação de, se você me permite a brincadeira, a comparação seria de você montar um site inteiro em HTML do zero e você fazer um WordPress. Enfim, a partir disso, a programação orientada a objetos ela tem alguns pilares. 4, para ser mais específicos. E a gente vai dar uma passadinha neles e ver depois como isso se aplica no código. Primeiro é a abstração. Abstração no sentido mais geral da palavra. Você pega o seu código e você abstrai ele em coisas. Que coisas? Bem, eu vou usar aqui exemplo de carros. Uma classe é um carro, no geral, aqui nesse meu exemplo. Que carro? Não sei. Um carro. Um carro qualquer, pode ser qualquer carro. Mas que carro, Paulo? Tá, esse carro ele pode ser um carro prata, que tem direção hidráulica, tração nas 4 rodas e tem vidro que sobe automático e banco de couro e direção automática. Um monte de coisa. Só que agora eu tenho coisas específicas que fazem com que esse carro não seja um carro genérico. Porque o carro normal, tipo só carro, ele pode ser o quê? Ele pode ser um Fusca. Ele pode ser uma picape. Ele pode ser uma Ferrari. Tudo isso é carro. Mas a partir do momento em que eu coloco coisas nele, eu torno esse carro específico, ele se torna um objeto. Se eu fosse puxar um exemplo do C, eu ia pegar, por exemplo, um struct, mas indo até mais primitivo do que isso. Int i. Int seria, entre muitas aspas, a classe desse número. Números inteiros sem vírgula. I é o objeto. É o inteiro
Então, você tem a classe, que é o ente genérico que representa tudo, e o objeto, que é o específico daquela classe. Você faz uma classe daquele tipo com aquelas especificações. E o que são as especificações? São o que a gente chama de atributos. A gente tem, por exemplo, o combustível dele, ele é ele é a gasolina ou álcool. Qual é a velocidade máxima dele? Essas coisas. Isso são os atributos. E quando uma classe tem decretado atributos específicos, ela se torna um objeto. Ela é instanciada como um objeto. A gente usa esse termo mesmo, instanciada. E não apenas os atributos, né, as coisas, nós temos os métodos. Os métodos são os comportamentos que aquela classe possui. No nosso exemplo do carro, poxa, acelera, freia, buzina. Aqui na imagem a gente tem, por exemplo, atributos: pegar combustível, pegar a velocidade, métodos, né? Conseguir combustível, conseguir abastecer, né? Conseguir a velocidade. Atributos: combustível, velocidade. Então, atributos são os dados, as características, as propriedades de um objeto. Os métodos são as coisas que aquele objeto consegue fazer. E o que é um objeto? É uma classe instanciada com atributos e métodos. Beleza? Posso continuar? Beleza. Bem, e aí a gente chega no encapsulamento. O que é encapsulamento? Lembra do caso do banco, que eu não quero os meus dados de banco, meu dinheiro, meu salário possíveis para qualquer um pegar e tal? Encapsulamento é isso. Então, no caso do meu carro, eu deixei um cartão de crédito dentro do carro. Qualquer um pode pegar o cartão de crédito? Não, porque ninguém está dentro do carro. Só quem está dentro do carro pode pegar. Então, os atributos e métodos, eles são privados. Privado é a palavra mesmo, private, que define que um dado ele vai ser visível para outros objetos ou invisível para os outros objetos. E você garante, assim, que só quem está dentro daquele objeto pode acessar esses dados. Mas e se eu precisar pegar esses dados de alguma forma? Aí você vai ter um método público que vai dar o dado para você, mas o objeto não vai confiar em você para te dar essas informações. Você só vai ter métodos autorizados para te dar essas informações, para alterar essas informações, mas você não vai alterar elas diretamente. Por quê? Imagina que você tem uma conta na linguagem estruturada, uma conta gigantesca, maravilhosa, que o resultado dá 2. Aí vai lá um maravilhoso, um iluminado, um ungido, apaga a equação inteira e coloca igual a 2. Aí muda alguma coisinha e de repente não é mais igual a 2, mas você não tem mais a equação ali. Isso é o problema de ter uma linguagem estruturada. Na linguagem orientada a objetos, você muda as coisas sem mudar o código. Então o código ele continua exatamente do jeito que está. Se você precisar de alguns dados, você muda só o que o código te deixar mudar. É o famoso a prova de idiotas. Sabe o pendrive que você vai tentar colocar e se você colocar do lado errado não vai? É mais ou menos isso. As informações que você tem acesso são só as informações que o objeto te dá permissão. E nada é visível fora disso. É por isso que é encapsulamento. Fica tudo dentro de uma cápsulazinha, de um envelopezinho, e aí você só pode pegar o que está do lado de fora. Não tem nada dentro que você pode acessar. Mas temos casos em que você pode. Que casos são esses? São os casos da herança. E herança é o terceiro pilar. O terceiro pilar é quando você tem objetos que eles têm uma relação entre si, que é a relação de herança. O que é a relação? É quando você tem um objeto A e um objeto B. Só que o objeto B, ele é filho do objeto A. Ele herda essas coisas. E o que isso quer dizer? Bem, tem esse exemplo aqui do lado. Você tem a classe animal. E a classe animal tem 2 filhos, o cachorro e o gato. O cachorro e o gato são animais, mas eles têm sons diferentes. Só que os dois têm sons. Animais emitem sons.
O som do cachorro é diferente do som do gato? Sim. Mas os dois são animais e os dois emitem sons. Então, que nem aqui do lado. Sim, o beija-flor. O beija-flor é um pássaro, uma ave. O homem é um mamífero. O cachorro é um mamífero. Sim, ave e mamífero são classes. De onde beija-flor, homem e cachorro estão herdando. E todo mundo herda de animal. Então, o que você faz dessa maneira? Quando você herda de uma classe, então a sua subclasse herda de uma superclasse, você está dizendo que a subclasse tem todos os atributos e todos os métodos e todas as permissões e tudo da classe pai, da classe mãe. Você herda as coisas, as permissões, você pega tudo daquela classe. Porque você é daquela classe. Você é tudo aquilo lá e mais alguma coisa. Então, por exemplo, os mamíferos. Mamíferos são animais. Tudo que um animal tem, um mamífero tem também. Mas mamífero tem coisas a mais. Homem e cachorro tem tudo aquilo que mamífero tem. Mas tem coisas a mais. E herança, ela é importante saber o que é, mas a gente não implementa tanto em herança quanto a gente implementava antigamente. A gente utiliza, mas na prática a gente utiliza outras coisas, em especial interfaces. O que são interfaces, Paulo? Bem, interfaces são métodos comuns, no caso, para várias classes. Então, tem carros. Carros diferentes têm métodos comuns. Então, os métodos comuns, digamos, moto, carro, caminhão, motocicleta, todos eles têm dirigir, acelerar, frear. Todos eles implementam isso, só que implementam de maneiras diferentes. O carro, ele dirige de maneira bonitinha. A moto dirige fazendo você mandar o motoqueiro pro inferno de tanta raiva daquele barulho que faz. Então, cada uma implementa suas coisas de maneiras diferentes, mas na prática é tudo igual. E com isso, a gente tem que esses comportamentos comuns eles podem ser separados numa outra classe, que é o que a gente chama de interface, e que pode ser dada pelas outras. E observação, classe herdada aqui é só uma abstração, é só um exemplo. Porque na prática interfaces não são classes, não herdam, não tem nada. Elas são o quê? Você faz uma interface e ela é vazia. Aí cada um implementa a interface de um jeito. Então na prática, o que é uma interface? Interface estoniana. Abre parênteses, nada, fecha parênteses. Vazio. Aí você vai ter em carro, interface estoniana. Aí você digita moto, interface estoniana. Digita. Cada uma tem uma interface própria, mas o nome da interface é a mesma para as duas. Os métodos, as coisas que você vai fazer vão ser parecidos, mas está implementando a mesma coisa. E bem, nós temos as interfaces aqui, né? As interfaces, elas são implementadas, mas peraí, como assim? Você vai implementar nomes iguais para uma mesma coisa? Isso daí não vai dar erro no código? Não vai dar algum problema, alguma coisa? Não, porque aí a gente chega no quarto pilar. Temos o encapsulamento, a abstração, o encapsulamento, a herança e agora o polimorfismo. O que é o polimorfismo? O polimorfismo ele é uma implementação de métodos iguais para coisas diferentes. Bem, pensa assim. Você tem um cachorro. Cachorros latem. Você tem a função latido para cada um agora. E, ok, mas que cachorro vai latir igual? Não vai. Você tem o São Bernardo e você tem o Pinscher. O São Bernardo, olha essa carinha fofinha dele. Ele é tão bonitinho, ele é tão dócil, que tem até o passarinho do Historiotech em cima, ele não tá ligando, ele tá com uma cara amigável. O latido do São Bernardo, ele é grosso, ele é imponente, ele é calmo, ele é bonitinho. O Pinscher, a carinha do Pinscher já é aquela cara de eu simplesmente odeio todo mundo. Se o passarinho do Historiotech chegasse perto, esse Pinscher ia mandar o passarinho pastar. Sabe? O Pinscher é atacado mesmo, ele tá... Mas os dois latem. E você vai ter a classe São Bernardo e a classe Pinscher. A classe São Bernardo tem latido, a função latido. O
Pincher tem o método latido. 2 métodos latido. O resultado vai ser igual? Não. Um vai ser um latido calmo, bonito, organizado, e o outro vai ser um latido todo estrubuteado, todo espirocado. Mas os dois são latidos. Os dois são métodos iguais. E a partir disso, você vai ter a mesma coisa sendo implementada de nomes diferentes. Então tá, eu tenho aqui animal. Animal tem o método som. O cachorro tem o método som. O gato tem o método som. O pato tem o método som. Cada um tem um método diferente. Mas cada um faz coisas de jeito diferente. Então, a gente tem coisas diferentes sendo instanciadas aqui, trabalhadas aqui, mas iguais. Qual a utilidade disso? Tá, eu vou ter uma função chamado no meu celular. Vai ter um toque. Bonitinho. Mas eu vou ter outro aplicativo que vai ter outra função chamado também. E o toque vai ser outro. Notificação. Cada notificação tem um toque diferente. Por aí vai. Então, esses são os 4 métodos, os quatro pilares da programação orientada a objetos. E da apresentação teórica, a gente para por aqui.